acolha as tuas sombras. Amado. A Terra é um planeta escola, onde as almas aqui vieram a fim de experienciar a dualidade, ou seja, viver alternadamente as polaridades entre a luz e a sombra. Não bastasse o esquecimento das experiências de vidas passadas, a dificuldade que os encarnados enfrentam aumentam na medida que também se sentem desconectados da fonte e não sabem quem são de fato e nem o que vieram aqui fazer. Seguindo os planos do Criador, essa escola vai deixar a categoria de expiações e provas, o nível de consciência vai passar para um patamar mais alargado e isso fará a grande diferença daqui em diante. Grande parte da humanidade já aprendeu as lições necessárias, mesmo que nem sequer lembre. Ainda não se pode lembrar o aprendizado adquirido nas vidas passadas, mas sempre houve evolução de consciência, até mesmo nas encarnações onde a sombra dominou a consciência do encarnado. A sombra do aprendizado dentro das centenas ou até mais de 1000 encarnações que a humanidade já viveu, vai determinar a frequência de cada consciência nestes tempos finais das vibrações em terceira dimensão. Haverá uma ascensão em massa de almas, pois em torno de 1/3 da humanidade atingiu essa frequência. A luz está aumentando gradativamente a sua intensidade, pois os pulsos estão mais intensos e mais frequentes. Vibrações elevadas desta luz manterão a Terra numa frequência dimensional superior que permanecerá de forma definitiva entre a 5ª e a 9ª dimensão. O velho ciclo da terceira dimensão será extinto neste planeta. Aumenta a luz e, na mesma proporção, a consciência pronta se alarga. Desta forma, tudo muda para aquele que desperta para o novo tempo. O conhecimento vai aflorar de dentro para fora, pois sempre esteve ali. As experiências adquiridas na dualidade servirão de certa forma também de muita valia no futuro, quando os ascensionados da Terra estarão fazendo parte das categorias de mestres ascenso. Na medida que a consciência se alarga, agora cada encarnado vai integrando a sua consciência nas suas versões de almas mais elevadas. Deixaremos aos poucos de ser fragmentos de alma para nos tornarmos uma versão de alma superior. Isso é necessário a fim de poder fazer parte dos mundos de regeneração ou de 5ª dimensão. Já podemos acessar essa versão mais elevada de nós mesmos. Alguns podem chegar até o eu superior, que é a versão no topo da pirâmide ascensional. Essa versão está alojada na fonte e nada mais é que o espírito integral, ou seja, o átomo semente divino. Estamos voltando para casa. Este é o tempo tão esperado desde que viemos para este planeta. Então, se podemos acessar os nossos eus superiores, também vamos ter revivadas as nossas memórias de todas as vidas passadas aqui neste planeta de expiações e provas. Todas as vidas sucessivas retornarão como um filme na nossa consciência, na medida que estamos prontos para lembrar e compreender a nossa própria história. Ela passará na tela de cada consciência. É nesse filme da vida de cada um, vamos descobrir que na dualidade vivemos as polaridades. Se tivermos avanços no aprendizado, também
tivemos recuo ou equívocos, mas isso é absolutamente normal, pois não há outra maneira de aprender nessa escola de terceira dimensão. Todas as vezes que experienciamos a polaridade submersa na sombra, construímos uma versão denominada eu inferior. Sim, agora já podemos receber tais informações, pois a nossa consciência está pronta para compreender isso. Nada mais natural, uma vez que a polaridade positiva proporcionou experiência do eu superior. A alma está pronta para a ascensão quando experienciou e compreendeu todas as lições vividas nas duas polaridades, tanto na luz como na sombra. Você não saberia a diferença que há entre elas se não tivesse passado por ambas. É isso que determina agora quem vai para a nova Terra de quinta dimensão e quem ainda deve continuar o aprendizado em mundos de terceira dimensão. Sim, você que lê ou que ouve essa mensagem passou por tudo isso. Agora está na reta final da caminhada. Por isso é hora de limpar os porões, ou seja, iluminar as partes escuras vividas quando você tangenciou pela polaridade sombria. Não fique preocupado com os atos e ações que você seriam abominados. Lembre-se de que foram necessários para o aprendizado nessas escolas. Muitas dessas sombras irão surgir na tua consciência agora, pois elas precisam ser iluminadas. Antes que toda a tua história seja lembrada adiante por detalhes, essas sombras precisam ser acolhidas, entendidas e iluminadas. Elas fazem parte de você, por isso não podem ser esquecidas. Fique atento nessas primeiras 5 semanas de 2022. Aqueles que estão dissolvendo suas sombras agora terão uma série de sintomas estranhos. A maioria nunca sentido antes, mas também poderão ressurgir alguns velhos conhecidos como raiva, medo, culpa, vergonha, ressentimento, etc. Já os novos sintomas também podem ser variados de pessoa para pessoa. Já temos muitos relatos nessas primeiras semanas. O mais comum é a sensação de que há algum espírito trevoso por perto. Sim, parece de fato que seja um ataque, pois ataques antes sempre existiram. Mas é preciso entender que os umbrais estão sendo esvaziados e já não há muito como antes. O que está acontecendo agora é que o eu inferior está se manifestando a fim de ser compreendido e iluminado. Aquele que parece ser um espírito malvado nada é mais que uma versão do teu eu inferior, uma sombra tua. Ela representa aquela versão de alma em determinadas encarnações, quando a experiência na dualidade foi na polaridade da sombra. Sim, você viveu essa experiência. Você viveu a versão inferior a fim de aprender a diferença entre a luz e a sombra. Não fosse tais experiências, vocês não estariam prontos para a ascensão agora. Você estaria entre os 2/3 que ainda precisará da terceira dimensão. Então, ao invés de entrar na dúvida e no pânico, entre na vibração amorosa do acolhimento. Acolha tuas sombras. Veja essas tuas versões inferiores como amorosidade e compaixão. Ali também podem estar representadas todas aquelas almas irmãs que ainda não estão prontas. Ali estão sendo representadas todas aquelas pessoas que ainda se comprazem no mal, ou seja, nas sombras. Aquelas pessoas que tanto julgamos por seus atos perversos estão na mesma situação em que nós já vivemos e experienciamos
em algum momento do nosso passado. É dessa forma que entendemos o que é lícito e o que não é. Não há outra maneira de compreender e aprender sem que se viva a experiência. E foi vivendo essa experiência que criamos os personagens que fazem parte do eu inferior. Não negue essa tua versão, pois ela não é mais real. É apenas uma lembrança de algo que já foi. Mas se sente algo te pressionando, compreenda, aceite e deixe ir. Faça isso amorosamente. Não há nenhum espírito obsessor a te perturbar. É uma memória de um tempo duro, onde a experiência, apesar de importante e necessária, não deve mais ser repetida, pois ela representa a antítese da luz. Ela é o teu oposto, pois você é luz. E é por isso que tu sentes como algo pesado, pois é uma energia inferior, mais densa. Lembre-se que temos 5 semanas para iluminar tais sombras. Resistir fará com que continue por mais tempo. É uma oportunidade única, pois antes era necessário acessá-las para iluminá-las. Agora elas vêm à superfície sem que você as procure. A sombra precisa da luz. Elas estão pedindo que esse teu gesto de caridade, lembre-se, é a tua energia, estará muito mais leve. Isso tudo faz parte dos ajustes finais que o momento exige. Eu sou Vital Froze e a minha missão é o esclarecimento. Namastê.